Boa noite, pessoal. Estamos começando aí mais um encontro de Kotlin em ação. Prosseguindo aqui no capítulo 4, a gente vai seguir no item 4.1.4, falando aí sobre classes internas e aninhadas. Vocês estão vendo a tela aqui, né, do Canva? Sim. Legal. Eu não sei colocar bonitinho aqui, Gi, que fique só o slide. Mas enfim. Aqui ele fala um pouco sobre as classes internas e aninhadas, né? Isso já existia lá no Java. Você tem uma classe, aqui ele deu esse exemplo de class alter, e dentro dela você tem a class nested, que seria uma classe aninhada. E você também pode ter uma classe interna, que aí tem esse inner class. Ela é identificada, o que diferencia ela da aninhada é esse inner aqui na frente. E dentro da inner class, você consegue fazer referência para propriedades da classe de fora, dessa class outer. E muda um pouquinho do Java para o Kotlin, né? Por padrão, no Kotlin, as classes são aninhadas, tá? E você escreve ela como class e o nome da classe. No Java, para ser uma classe aninhada, você tem que pôr static, class e o nome da classe. E no Java, o padrão é ser inner class, que aí você escreve class e o nome da classe. E no Kotlin, você tem que fazer essa diferenciação de incluir a palavra inner na frente. Então, entrando aqui no código, para mostrar como que é, por exemplo, tem aqui uma classe new button. Eu tive que mudar um pouco os exemplos porque, enfim, a classe button já foi usada em outros exemplos, né? Aí ele fala que já existe. Então eu mudei um pouquinho aqui os nomes, tá? Então aqui tem uma classe new button. Eu criei uma propriedade label. E dentro dessa classe eu criei uma classe aninhada aqui, nested button. E aí criei uma funçãozinha, imprimir alguma coisa. E também criei uma classe, uma inner class, dentro aí de new button. Então eu tenho a nested button e a inner new button. Ixi, ficou até confuso esses nomes, mas... E aqui uma outra funçãozinha. A principal diferença aqui entre a nested e a inner é que na inner eu consigo fazer referência à propriedade dessa classe de fora. Esse label aqui, ele consegue enxergar na inner class. Enquanto que aqui dentro da nested class, que na verdade é uma classe normal, né? Não tem nenhum diferenciador aqui na frente, eu não enxergo esse label aqui de fora. Tá aqui, se eu comentar isso aqui, ó, ele não sabe o que é esse label. Apesar de estar aqui em cima, na classe de fora, né? Ele não entende. Você não consegue referenciar essas propriedades de fora. E aqui embaixo, na inner class, né, eu já consigo. Se eu jogar isso aqui embaixo na inner class, aqui, ele entende, ó, label é esse cara aqui de cima. Então é a diferença aqui. E aqui só executando, né, para eu referenciar o método de dentro aqui dessa classe new button, eu posso instanciar essa classe new button e aí colocar ponto, o nome da classe interna e o nome da função. E aí ele consegue encontrar essa função aqui dentro. Agora, no caso da classe aninhada, eu não consigo fazer essa referência. Eu não consigo fazer aqui new button, ponto, nested button, ponto, função. Que nem eu fiz aqui na inner.
É como se fossem duas classes assim totalmente independentes, né? E aí eu tava fazendo um testezinho, né? Nossa, como é que eu acesso esse método, né? Então eu criei uma função aqui dentro dessa new button, que é essa get nested button, e aí ele retorna a instância dessa classe nested button. E aí sim eu consigo chamar a função interna aqui, print something. Deu pra pegar a ideia? Ô Cris, a Ah, aninhada é a nested, né? E ixi, eu não aí, entendi. é? A aninhada, que é a tradução, é a nested. Nested. Isso, Aninhada, tá. E a isso, inner é a interna, que a gente já isso, conhece, né? Que é uma dentro da isso. outra. Uhum. Ah, tá. Eu tava com essa dificuldade de. Porque na É, né? tradução é bom saber. Aí depois fala em aninhada, a gente não sabe que é nested. E aí tem a sealed, né? Que a gente vai ver depois ainda. Isso. Nossa, tem três Aham. tipos, então. Vários tipos. Já deu uma confusão na cabeça. É, então, a inner, que é a interna, né? Você consegue chamar, a partir da instância da classe de fora, né? Você consegue chamar essa classe interna e chamar o método dela. Agora, a nested, que é a aninhada, você não consegue fazer isso. Ah, tá. Mas por quê? Ele não enxerga. Mas qual seria a Ó. vantagem de fazer uma classe nested? Então, Não sei dizer. tipo, qual Ah, a finalidade, assim, diferente? Porque a uhum, inner é justamente a gente faz uma dentro da outra, sei uhum. lá, pra, né, separar as coisas, eu acho. Mas deixar É, separadinho em é que eu. algum conceito ali, alguma definição ali, pra não ficar tudo grudado, né? E uma acessar a outra. Uhum. E a nested seria o que, né, no caso? É, porque eu vejo assim que a interna ela fica bem acoplada a essa de fora, né? Aí, sei lá, tô pensando num carro. De repente eu tenho um carro, classe carro, aqui eu teria uma classe motor do carro. Uhum, Tô viajando aqui, né? uhum. Como inner class, Faz porque, sei lá, partes. motor do carro não É, pode existir sem o carro. Até sim, que faz sentido, né? faz. São partes, É, mas que são codependentes, né? uhum, sim. Agora, Fica nested acoplado, né? é algo que tu quer deixar separado, independente, mas que não tenha essa dependência, sei lá. É no livro, ele são uns exemplos bem confusos, assim, que ele criava uma interface, aí implementava serializable, ficou, assim, muito confuso ali o exemplo do livro, né? Aí eu tentei deixar mais objetivo, ficando mais simplesinho aqui, sem implementar interface nenhuma, porque ele estava exemplificando que, eu estou herdando da interface, estou implementando a interface, só que aí se eu usar nested eu não consigo ver o serializable, tava bem, bem complexo. Talvez a gente tenha Aqui, que pegar uns outros exercícios a mais pra conseguir uhum, enxergar ou mais pra frente, né? Ver é, esse nested aí. é. Eu não sei dizer assim, em que situação seria aconselhável usar uma nested class aqui dentro, né? Mas existe. Numa, Dá num, pra fazer, né? num sistema, assim, né? Pensando num sistema, numa coisa mais realística. Realista. Mas Isso. beleza, entendi. Mas a diferença principal é essa, né? Na inner você referencia dados da classe de fora, né? E elas se enxergam ali mutuamente, né? Bom, seguindo. ah, aqui tem as sealed classes e interfaces, tá? Esse sealed pode ser usado com classe e interface.
e ele restringe a criação de subclasses. Então, as subclasses, quando você joga esse sealed, elas são conhecidas em tempo de compilação e elas precisam ser declaradas dentro do mesmo módulo. E essas regras aqui valem para a interface também. E aí, ele até pegou um exemplinho que a gente chegou a ver lá atrás, daquele ESPRE, que era uma função recursiva, que era para fazer soma de dois números. Não sei se vocês estavam nesse. Bom, a gente estava, né? Mas você tinha aqui uma classe do tipo ESPRE. O exemplo original estava sem esse sealed aqui. Ixi, agora deu erro em tudo, né? Ah, quebrou. Deixa eu só ver aqui. Só um parênteses. Eu tô lendo aqui o livro em português. E eu não sei Uhum. se o inglês tem, mas aqui tá dizendo aqui no livro. Vamos agora discutir outro caso em que classe aninhada pode ser útil em Kotlin. Criação de Uhum. uma hierarquia contendo um número limitado de classes. Aí tem um outro exemplo aqui, mas Esse falando da inner? classe aninhada. Tá falando da nested, eu acho, né? Aninhada, nested. Mas não sei, depois a gente vê. Eu acho que aqui tá meio que comentando que depois vai ter mais outros exemplos. Mas eu acho que vai por aí. Ah, beleza. Peraí que eu não posso tirar aqui os sealed que eu quebrei tudo. Mas tinha um exemplo aqui, cadê? Era o SmartCast. Na verdade era uma interface tipo ESPRE. Não era uma classe, né? Mas enfim, a ideia é a mesma. A gente tem aqui uma classe ESPRE. E aí eu tenho uma classe número e uma classe soma. E elas implementam essa classe ESPRE. E essa ESPRE é uma sealed class. Então, quando eu marco ela como sealed, quer dizer que esse ESPRE aqui só pode ser num e some. Eu não vou ter mais nenhum outro tipo de classe herdando de ESPRE. Eu estou definindo aqui, né, que as únicas classes que herdam ela é num e some. E por causa disso, quando eu faço aqui um when, eu sei que nesse when eu só posso ter num e some. Não vai entrar nenhum outro tipo de objeto. Eu não sei se vocês se lembram, mas aqui no SmartCast ele sempre falava que precisava ser exaustivo. Sempre que eu tenho aqui um when, esse when eu verifico os tipos de objeto que pode ser, no caso num e some, e eu sempre tenho que colocar o else. Se eu não jogo o else, ele dava aquele erro falando aqui. When, Tá. expressão when tem que ser exaustiva. Tem que Adicione cobrir todas as possibilidades, né? No caso. isso. Tem que amarrar todas as possibilidades aqui do objeto. Esse objeto aqui é do tipo ESPRE, nesse caso, né? Quem implementa ESPRE é num e some, mas poderia vir alguém depois e implementar esse ESPRE. Do nada assim, alguém, vou usar esse código, essa interface aqui, eu vou implementar multiplicação. Então, o else aqui é para cobrir essa nova implementação que venha a surgir mais para frente. Por isso que a gente precisa do else. Agora, quando eu marco a classe com esse sealed class, tipo, a pessoa que pegar esse código, ela não pode criar uma nova classe implementando esse ESPRE aqui. Se ela for implementar, ela tem que jogar dentro desse potinho aqui. Ela não pode pegar o sistema em um outro lugar e implementar esse ESPRE. Mas ela pode fazer aquele extensão, né? Daria pra fazer extensão.
Tá. Sabe, o puxadinho, talvez. Eu tô lembrando puxadinho. Um puxadinho de extensão, Ah, mas não só implementar que, ela, só que o implementação normal. puxadinho. Só que o puxadinho a gente faz um ESP, ponto e um nome aqui, né? Extension function, dá pra fazer com Cynid, com a Cynid, será? Vou ver onde que a gente faz um puxadinho. Será que eu consigo fazer aqui? Era tipo assim, eu declaro ESP, daí eu ponho um ponto, não era? Deixa eu ver onde que É. tá o exemplo. Pô, eu fiz no encontro Eu passado, já até faltei. esqueci. Mas Modifiers, não. Abstract. Caramba, onde que era, Gi? tô tentando me lembrar aqui também. A gente fez vários. É, Não, mas foi no capítulo 4. Tá vendo que teve um capítulo 3 até eu acho que ia perguntar pra Jaque, porque no capítulo dela teve, foi ela que explicou Ah, primeiro, eu acho que e aí ficou faltando. Não sei se ela conseguiu. verdade. Eu É, fiquei acho que até foi com no medo da Jaque, né? foi no dela que explicou, mas no capítulo que Aham, eu vi tinha alguma coisa, mas não tinha tanto exemplo assim. aham. Mas só vi o Abstract Class, não vi muito Extension Function. Tá. Depois Ah, então a gente precisa vamos ver. perguntar pra ela lá. Então, mas na verdade, eu acho que não cai no caso aí do puxadinho, porque o puxadinho é se eu quisesse implementar uma função nova para o ESPRE, né? E aqui no caso, eu estou criando uma classe extend ESPRE. Então, como ela está como Siled aqui, acho que se eu criar uma nova classe, eu não vou conseguir estender ela. Vamos ver se eu fizer Ah, aqui. tá, estender herança, né? É a herança. Se eu fizer aqui um class, village, test. São coisas diferentes. É, quer ver, Esprit. Deixou? Deixou. Por que ele deixou, né? Deixa eu ver, aqui ele tá... Ah, e aqui começou a dar erro no when. Só que eu tô numa classe separada. Vou ver se eu puser em outro pacote. Só pra ver. Ah, aqui, ó. Ele tá dando um erro de Silas. Vixe, Maria. Olha lá, Refactor Anyway. Vamos ver, a gente vai fazendo experimentações. Deixa eu tentar te ajudar aí. Ah, ó. Eu posso criar uma classe que herda ESP, mas tem que estar dentro do pacote, do mesmo pacote. Eu não posso criar num pacote separado. Uhum. Ah, sim, é porque tu não botou o open, bota o open. Ah, Então, antes, mas antes do a Silly ideia. Class, vê se ele abre. Porque o que eu Então, vi mas não. é. Vê se funciona, ajuda ou não. Ah, ele É não que assim, a deixou. ideia do Sealed Class é não deixar eu estender essa classe em outro lugar. Para não quebrar um código. O que ele enfatiza no livro, né? E se eu criei uma Ah, sealed class, você está tentando evitar que alguém estenda essa classe indevidamente, tá, é pra entendeu? isso mesmo, então tá certo. É para isso mesmo, é. Então, quando eu tento estender ela no outro pacote aqui, ele não deixa. Tá, aqui tá dizendo aqui, ó. É, observe que o modificador sealed implica que a classe é aberta já. Você não Uhum, precisa de um modificador open explícito. Ah, aqui já tá dizendo no livro. uhum. Eu não preciso botar open antes, porque ele já é aberto.
Porque o conceito Sim, do Kotlin é diferente do Java, né? Do Java é tudo uhum, aberto e no Kotlin é tudo fechado. Então, sim. tá. Mas ele é aberto, então ele não é fechado, só que ele Só que eu não tenho que deixa. implementar dentro aqui, né, do pacote. Eu não posso Hum, implementar em qualquer lugar. só que ele tem umas restrições Isso, de locais. Peraí. isso. E aí, pelo fato de ser essa sealed, aqui no when, eu não preciso ter o else, fazer aquele when exaustivo lá, se for num, se for some ou outra coisa, né? Else. Aqui ele sabe que, como é sealed, eu só tenho num e some. E aqui eu já estou englobando todas as possibilidades de validação aqui do Tá. parâmetro. Oh, é meio confuso esse conceito de cilindro. É meio. É, então, é que normalmente a gente usa assim, eu vejo que a gente usa mais o básico, né? A gente É. não pensa, ah, não, vamos restringir isso, né? Vamos, sabe? Acho que a gente acaba usando mais o básico ali da linguagem e não vê essa parte, né? Mais restritiva, né? Não, vamos limitar o acesso aqui para ninguém criar nenhum outro tipo de objeto aqui ESP. Hum, o É bom Kotlin, conhecer. funcionalidade Cylinder é bem restrita Uhum. em Kotlin 1.0. Em que versão que a gente está usando aí de Kotlin? Nossa, onde que eu olho? Pois é, eu não faço ideia Oi? também. Eu também não faço ideia onde é que a gente vê a versão do Kotlin que a gente está usando no projeto. Deve ter em algum lugar, porque o SDK é uma coisa, né? Então, Open. Algum lugar deve ter boa pergunta, viu? aqui. Acho que é o 2, Ah, tá usando. É que só 2.0. tem o 1 e 2 hoje. É, e tal, mais atual. Até bom a gente saber, né? Então, porque onde eu tô lendo aqui esse 1.0 é a versão do livro em português, que foi antes. Mas Uhum. já esse do PDF, talvez tenha algum comentário sobre isso, que talvez tenha tido atualização, né? Ou não sei. Vou dar uma olhada aqui. Mas tá um pouco meio que. Eu tô em dúvida pra ver a utilidade disso assim na prática, né? Mas tudo bem. De usar É, uma mas é, Silent. é mais essa questão que ele falou de restringir, de tipo, você cria aqui uma classe e cria subclasses ali que herdam, né? Uhum. E tipo, chega alguém, vai usar o seu pacote e também quer criar uma classe nova aqui. Só que no seu Wayne não está prevendo essa classe nova porque ela ainda não existe. Essa pessoa vai usar o seu pacote, quer criar um novo tipo aqui de ESP, só que você não previu isso aqui no seu Wayne. Então é para barrar esse tipo de coisa que ele fala aí no livro. Ah, tá. Os problemas de herança, né? É, Os problemas de evitar que, herança que a gente tem no Java. evitar que alguém crie alguma coisa que você não previu aqui no seu código. Boa. E aí, por isso que ele restringe isso aqui. Tô entendendo. Porque dá um monte de problema, né? Dependendo do jeito que tu faz a herança, vai estendendo. Eu Uhum, já tive problema, eu tô tendo um problema, inclusive, é um pai, um pai de todas as classes. uhum, Mas tem uma ou duas lá que eu não quero esse comportamento. Eu não uhum. quero e eu ainda tô tendo que unificar. Nossa, tá dando uns BO. Aí eu tô tendo que fazer verificação de ponto class pra ver se é um ponto class ou outro, sabe? Se Ixi. estendeu, mas a verificação assim de acoplamento com ponto class pra ver,
pra ignorar um Aham. comportamento que eu não quero. Mas não dá pra fazer override no método? Ah, é esse que é o problema. Aham. Tá dando uns BO nisso mesmo. Até dá, mas é tudo por herança. Uma herda da outra. Aí começa a entrar um loop. Aí dá uns. Ixi. Aí. Cara, aí tem que fazer essas if, um monte de if Aham. com ponto Não, class lá fora, pra ver. fora que tinha essa discussão, né? Ah, que herança não é bom, é melhor usar interface, porque aí você faz o comportamento, né? Enfim. Sim, tem que ver bem. Em É, cada caso é um caso, pensar. E eu acho que enfim. esse caso resolveria, porque às vezes eu não quero, né? Dependendo dentro do pacote, ela serve não para o sistema todo, Uhum. é só para aquilo ali, né? Evita problemas. Mas Sim. enfim, só tô filosofando aqui pra tentar entender o conceito aqui, mas eu vou fazer o tema de casa de pesquisar mais sobre a Silage. É, então, mas são coisas assim que tem na linguagem, né? E a gente não, pelo menos nos sistemas que eu mexo, eu não vi em nenhum lugar. E é pra Esse, se pensar, né? em português, Sealed Class é classe selada. Fica como classe selada. Aqui no livro tá escrito classe selada. Só pra vocês saberem. Não Que sei se bom vocês. que é igual. É até parecido, né? Uhum. É. Ó, e aí ele complementa que isso também vale para interface, né? Ele criou aqui a interface Toggable e com essa função toggle. E aí ele criou esse light switch, que é botão de luz, né? E câmera. Ah, sei lá, porque esses dois, né? Mas enfim, eles implementam aqui o Tuggable. ah, e aí eles fazem um override dessa função Toggle. Aí um imprime lights, o outro imprime camera. E aqui no when eu faço um isCamera e slide switch. E esse else aqui eu não preciso ter. É um else redundante. Ele tá até apagadinho aqui na tela. E aí, se eu olhar, ele fala aqui que é redundante e não precisaria ter esse else. Porque como é uma de interface, eu só tenho esses dois caras aqui implementando, eu não preciso desse else. Eu Uhum. comento ele. E aqui ele está dando um warning porque eu declarei aqui o objeto, né? Aí ele fica falando que esse câmera aqui nunca vai ser acessado porque eu defini como light switch. A instância sempre vai ser light switch. É só por isso que ele está dando esses alertas aqui. Sim, ele vai ter sempre um resultado, né? Chamando aquela função É. ali. Agora eu entendi um pouco melhor aqui. Aqui tá dizendo que tem uma implicação sealed das seladas com as aninhadas. Tem uma Hum. implicação sobre isso que diz aqui, ó. É, Hum. uh, marque uma superclasse com um modificador sealed e isso Uhum. restringirá a possibilidade de criar subclasses novas, né? Só aquelas ali. Uhum. Todas as subclasses que você quer diretamente devem estar aninhadas, ou seja, nested na superclass. Então tem uma coisa aí, assim, eles têm uma ligação. Tipo assim, é meio que um acoplamento diferente, prevenindo que ninguém vai fazer merda, sei lá, vai lá estender essa superclasse, porque elas têm que estar Aham. aninhadas, as classes que são sub tem que estar aninhada com essa aí, com a superclasse, falando de classe, né? Agora eu entendi um pouco, depois eu vou estudar um pouco melhor. Por isso que ele valida todas Então. as possibilidades ali. Uhum. Tem que, todas as sub tem que estar de acordo ali e cobrindo todas as situações ali. Senão ele vai reclamar, ele vai validar, né? Vai fazer uma validação.
Então, mas eu criei aqui, ó, dentro do mesmo pacote. Se eu criar aqui teste Tuggable, ó, ele deixa eu criar. Aqui é o override, né? Então, ela não está aninhada, está em outro arquivo, mas está dentro do mesmo pacote. Tá. Isso ele está aceitando. Sim, porque não Ele tem. aceita eu implementar. Só que aqui, ó, aí começa a dar erro no meu EN. Ó, precisa ser exaustivo. Aí eu vou Sim, ter que pôr aqui is teste. sim. Ele vai apontar, olha, criar outra classe. Arruma esse Uhum. EN. Exatamente. Olha que é uma validação, uma segurança que ele. Porque Sim. tu definiu nesse pacote aí uma superclasse, né? É Uhum. isso? Será? Tu tá definindo que tem um pai ali, É, tem a que vai interface uma aqui. interface, sealed, e aí qualquer E aí classe que tu cria ali dentro do pacote, ele ele vai reclama validar. e valida. Que É, agora, se eu interessante. criar em outro pacote, aí dá erro. Aí ele não consegue. Como assim dá erro? Qual é o erro que tu É, fez antes, né? aí Mas não era com eu- interface, era com classe normal. se eu mover para cá, ó, Defactor Anyway. Aí ele tá falando aqui, ó, que eu herdei de uma sealed class e que aí precisa ser declarado dentro do. E Do foi pa- declarado no pacote Chapter 2. Eu preciso mover para o pacote capítulo 4, onde a Sim. classe base está declarada. Ele não deixa. Peraí, deixa, tira o mouse, deixa eu só entender. Esse toggable é a sealed interface, né? É a sealed é essa aqui, ó. Interface, Tá- isso. Do outro pacote. Daí ele Isso. atualizou o import lá. Ele atualizou. Ele tá com o import ligado no chapter 4. Aí ele Aham. avisa. Entendi. Aí ele Ele reclama. não deixa. Uhum. Ele tá querendo obrigar a mover essa implementação para o pacote onde está o Tuggable, Tá certo. né? Inteligente. Ele não deixa eu fazer fora. E se eu fizer aqui no mesmo pacote, ele vai me obrigar a corrigir aquele when, né? Tive que colocar aqui, Tô nesse when ela entendendo. pode ser teste também. Tô entendendo. Porque isso pode gerar erro, né? Que nem diz. É pra Uhum. evitar erro sutis Isso. durante a execução mesmo do programa. Bugs sutis. É, e é o que ele falou, ó, alguém pega esse pacote e começa a implementar coisas novas usando esse Tuggable. Coisas que você não tinha previsto quando você fez, né? Uhum. E aí ele vai quebrar aqui no when, vai falar, olha, implementaram mais uma classe, precisa corrigir esse when, né? Uhum. Faz sentido, Tá, agora eu tô eu entendendo. acho. É, fa faz sim. Oi? Claro, por isso que é selado. Hum, Por isso que é sealed. Selado. Tipo, qual é o conceito, né, de selado? Tá ali. Não sei explicar, mas algo selado é que algo. não ah, mexe. é que tá garantido, Lacrado, né? né? Garantido, que tem uma garantia, eu acho. Aham, Boa. Agora eu vou me aí. lembrar. Bom, vamos para o próximo. O próximo é Ah, então. a declaração com. Tu sabe apresentar aí, ali no botãozinho direito lá, antes do compartilhar, tem o apresentar ali. Ah, Isso. nossa, Apresentar em eu tela tentando cheia. achar. Aí.
Aí. Nossa, agora sim, né? Ah, que máximo. Tem até a setinha. Adorei. É. Bom, agora indo para construtores ou propriedades, né? No Kotlin a gente tem um construtor primário, que é uma forma concisa de inicializar uma classe. Então, depois a gente vai ver ali no código, né? Tem o uso das palavras-chave constructor e init. Você pode ter mais de um construtor numa classe, pode ter vários, assim como no Java. Você pode declarar valores padrões para os parâmetros do construtor. Se você não declarar um construtor padrão para a classe, ele gera um construtor padrão sem parâmetro. Ele sempre vai gerar um construtor, mesmo que você não defina nada. E se todos os parâmetros do construtor tiver valor padrão, o compilador gera um construtor sem parâmetro. Tá? Então, esse construtor sem parâmetro sempre vai existir. E aí, indo aqui para o código e construtores. A forma basiquinha, primária, que ele fala de declarar um construtor, é esse aqui. Nossa, tá muito pequena. Eu acho que dá para aumentar a fonte aqui, eu esqueci. Dá para ver? Aí, gente. Ah, se quiser aumentar um pouco. Eu só não sei. Eu sei que tem uma forma de aumentar o lado esquerdo ali, que é do project. Mas eu não fiz ainda, mas esse lado aí dá pra aumentar. Eu acho que é aí mesmo. Size. Botou Isso. um 16, eu acho. Aí. Tipo, no final do encontro que eu resolvo aumentar, né? Boa. Agora Ai. sim. Desculpem, meninas. Bom, então a forma básica aqui do construtor, que ele fala que é simples, fácil, seria dessa forma. Eu declaro uma classe, coloco entre parênteses aqui val e as propriedades aqui desse objeto. E o tipo. Eu tenho aqui o nickname e age. Então, quando eu faço isso, eu já estou declarando o construtor dessa classe. Tenho duas propriedades. E quando eu passar a criar esse objeto user basic e passar aqui essas duas propriedades, já crio o objeto com esses valores. Aqui é a forma bem simples, né? Não preciso criar get, set, nada Já daquilo. criou Isso a aqui já classe aí, funciona. né? Tipo, só essa linha já criou a classe, já o objeto, os get, set e o consultor. Já Uhum. criou. Só que não tem. Só não instanciou, né? Não tem É, instância do. aqui seria eu criando a instância aqui, user basic, por exemplo, Uhum. né? Não coloco o new, Não eu coloco precisa. igual, user basic, ponho o nome e a idade. Ou eu Aham. posso definir também, né? Qual propriedade aqui que eu estou passando. Posso Bem pôr aqui o legal. nome da propriedade. Tem um nome pra isso, né? Agora eu esqueci. Tem um nome ali de referência. Nome. É, sabe o que me lembra o Kotlin, assim, me lembra os records. Sim, mas foi inspirado mesmo. Foi inspirado, né? Eu, Records do eu, Java. eu não Copiou. lembro quem nasceu primeiro, mas ele fala do recorde, sim. Eu acho que tá até aqui. Olha, eu acho que foi no Kotlin, viu? Porque foi em 2016. Nossa, eu achei que eu tinha posto em algum lugar esse negócio do recorde, mas não. Mas o Mas Records, eu não sei que versão do Java que foi. Não foi recente? uhum, Faz pouco. foi acho que 14. Ah. E a gente nem Ah, usava. Nem exatamente. sabia que existia. Só estudando livro mesmo. Que coisa. Gente, tinha um negócio aqui de recorde. Ah, vai aparecer. Né? Aqui, recorde introduzido no Java 14. Hum, Ah, mas ele fala que é similar ao Data Class, que a gente vai ver um pouco mais pra frente. eu já achei Mas, parecido a forma de criar objetos ali. Só uma linha. mas lembra. Exatamente, lembra bastante.
Então esse aqui é o construtor básico, mas eu posso criar a forma mais verbosa de um construtor, né? Seria esse primeiro aqui. Então eu ponho essa palavra-chave constructor. Aí eu ponho aqui o nome da propriedade e o tipo. Então tem o nickname, tem um underscore aqui só para diferenciar da propriedade aqui de dentro. E aqui dentro da classe eu declararia val, nickname, o tipo, e aí faria um init. Essa variável receberia o parâmetro que você está passando aqui na função. Daqui seria um jeito bem verboso de criar esse construtor. Aqui também eu recebo, declaro age, faço esse init, essa variável age recebe o parâmetro que está vindo aqui no construtor. Ao invés de tracinho age, eu poderia colocar age mesmo e fazer o dis. Que nem a gente faz no Java. Nossa, peraí. Não é isso. Acho que será que é dis age igual a age? Porque o dis age é esse daqui, tá recebendo o age que tá vindo aqui de fora. Eu posso instanciar das duas formas, né? Atribuir o valor das duas formas. Então aqui seria uma forma bem verbosa. E aí dá para simplificar um pouquinho. Se você... Peraí, aqui... Esse val aqui tá a mais. Ao invés de fazer esse init, colocar constructor, você poderia passar aqui só as propriedades e o tipo, e aqui dentro você declarar a variável recebendo a propriedade. Mas é muito mais fácil fazer dessa forma, né? Eu já ponho aqui val, o nome da propriedade e o tipo. E todos os três funcionam da mesma forma. Eu Então o que acho a gente que costuma ver daquela é isso. forma explícita ali, Oi? só se a pessoa quiser mudar o nome do parâmetro, né? Ser Uhum. diferente ali. Mas Sim. não tem porquê, né? Mas ele vai mostrar depois outros construtores mais complexos, né? Que aí fica diferente. Já quebrei o código. Se executar aqui, ele vai. Você está sempre criando o objeto e imprimindo os valores do objeto. Até aqui seria o construtor simples do Kotlin, né? Mas aí ele traz também os construtores mais diferentinhos, né? Porque no Java você poderia criar vários construtores, né? Quando você tinha, sei lá, eu quero criar o usuário só com o nome e o apelido. O nome e o sobrenome. Você tinha que criar um monte de construtor, né? Aqui no Kotlin você pode criar um único construtor e passar por. Não é por referência. Tipo, definir aqui, né? Quais parâmetros você vai alimentar nesse objeto. É bem mais simples no Kotlin, né? Eu posso criar aqui um oval user 4. Eu tô me acostumando com isso aqui ainda, Gi, dele ficar pondo esse monte de código, É, sugerindo um monte de código, né? você não, eu já me acostumei quando não aparece, não tem, eu já fico. Fez falta. É, mas é bom desligar de vez em quando. Ligar, É. ligar só quando precisa. Uhum. Não, na verdade ele me obriga a informar todos os parâmetros do construtor. Só se eu tivesse valor default aqui, não precisaria, né? É, Se eu tiver um valor default tem isso aqui, também. Aí tu bota já o default ali, né? É bem mais fácil. ao invés de criar um monte de Em construtor, eu vez de. É. poderia
Muito E aí bom. ele gera objeto eu usando só um parâmetro, né? Mas enfim, eu ia falar era dos construtores secundários aqui. Ah, aqui ele criou uma classe aberta, né? O Open, eu posso estender. E ele tem dois construtores. Nossa, Gi, já deu 7,5, agora que eu percebi. Não, não, mas termina esse aí, tá tranquilo. Essa não quer. Ah, tá bom, só Não porque é o termina, construtor ainda. termina aí. Esse tópico. Então, eu tenho o construtor que recebe uma string e um construtor que recebe uma URI, um objeto do tipo URI. E é uma classe que pode ser estendida, ela é open. E aqui ele cria uma classe que estende downloader. E aí ele também tem os construtores e chama o construtor da classe mãe aqui, ou pai, né? É que ele está delegando esse construtor para essa classe que ele estendeu. E eu posso ter também uma outra classe, estendendo aqui downloader, só que ao invés de eu fazer um super e chamar a classe pai, eu posso pedir para ele chamar esse construtor aqui de baixo. Então ele aqui a definição desse construtor é chamar esse construtor que está aqui, que recebe uma URI. Então você pode ter outros tipos de construtores sem ser aquele basiquinho onde você passa propriedade por propriedade, né? Você pode criar vários construtores aqui usando esse constructor, passando os parâmetros, né? E fazendo a implementação que você quiser. Mas E aí aqui um exemplo. tem essa palavra reservada, né? É um pouquinho Sim, diferente. Não é o isso. nome da classe. Mas isso é para todos os. Ou é só esses casos diferentes, isolado? Não, mas você pode usar aqui, que nem aqui, que era. Aqui é básico, né? Tipo, constructor, recebe aqui o parâmetro. Essa palavra você pode usar para criar construtor básico ou complexo aqui, né? Ah, tá, mas se não Não. colocar constructor nenhum, o que que Se deixar acontece? sem, É, ele dá erro? se deixar Ele nessa reclama? aqui, por exemplo, é que aí ele não vai saber, né? Tipo, vai ficar jogado aqui. Se eu comentar, ó, ele vai falar que não tem um construtor e precisa ser Ah, inicializado. então é meio que obrigatório botar assim. Pelo É, menos se um. eu jogasse, ó, pelo menos um construtor. Tá. A E lá secondary no downloader tem um. tem Uhum, dois. tem dois. E aí só tá usando um. Ah, entendi. Tá. Beleza. É, ele tá reclamando que não tinha nenhum construtor quando eu deixei sem, né? Uhum. E aí, deixando um, ele. Ah, tudo bem. Ou, deixa eu ver, só se eu criasse um construtor. Não sei. É que aí vai ficar igual o string, né? Só vendo se ele aceita. Ah, o super é requerido. Ah, tem que especificar. É, Eu, ele tá querendo que chame o de fora. É que eu tava vendo se eu conseguia criar um construtor dele mesmo, sem usar o da superclasse. uhum. Mas ele reclamou ali. Não, porque tu é obrigado a sobrescrever, eu acho. Ele entende É que um, ó, já tem o pai
entendeu? Uhum. E aí tu tem que ou soube dar um override ou fazer alguma coisa com isso. Não é que nem no É. Java, né? No Uhum. Java, ele entende que o consultor é o nome da classe. Ele já tem um Uhum. default já, né? Sim. Que, que, É. que não faz nada, que é vazio. Mesmo que tu não declarar, ele tem um default sempre. E isso Uhum. pode dar um monte de problema também. É. Bem que eles que criavam um básico, né? Quando você não criava um construtor, se eu tiver uma classe aqui, é tudo teste, hein? Falta de criatividade. Tipo, aqui ele vai criar o construtor básico sem nenhum parâmetro. É que aqui eu estou estendendo a outra classe, né? Mas nesse caso aqui eu não precisaria ter construtor. Ele cria automático por debaixo dos panos. Ele também tem aí, eu acho que acredito que no Kotlin tem. A gente só não é obrigado a fazer ele, né? Não precisa, que nem no Java, não é obrigado. Mas se tu estende um pai, aí ele te obriga, eu acho. Não é isso? É, como eu estou Pra estendendo, ele saber. já está Ou implementando validando. uma Uhum. interface, sei lá, Sim, mais esperto, né? sim. E é Como, isso aí. como não se apaixonar por o Kotlin? Hum. Só tenho coisa boa, positiva vendo. Não sei. É, é isso. Então, paramos aqui em É, construtores. como sempre, a gente programa de falar mais coisa e não dá tempo, né? É, mas é legal que a gente vai explorando outras coisas, né? Aí já fica Sim. pronta aí, deixa aí que a gente vai continuar a partir Uhum. daí. Não sei quem é que vai pegar, pode ser Sim. eu, a Jaque não veio hoje. Mas aí tem os métodos padrão do string que tu já fez aí, né? E o equal Uhum. hash e Sim. o data É, tá class. para cá. Uhum. Beleza, bastante. Eu É. também tinha planejado dar um monte de coisa e não consegui. Nem. É sem problema. Era muita coisa. Eu botei Seguimos. no post, daí eu vi, nossa, não vai dar. É, faz parte. Mas maravilhoso. Obrigada, Cris, pelo estudo. Tô curtindo. Tá É isso. curtindo o Kotlin no trabalho? Tá te ajudando Ah, nos sim. estudos? Nossa, bastante. A gente se anima, né? Bastante. Com certeza. É bem mais legal o Kotlin do que a AWS. É. Estudar AWS. Isso é É, secundário. A AWS secundário. é. Então Mas tá. obrigada aí, meninas. Valeu. Obrigada, boa noite, bom descanso. Obrigada, Boa gente. noite. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite, até a Até. próxima. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite.